Acalme o teu coração, porque Deus está chegando para dissipar tudo aquilo que o inferno tem feito sobre a sua história, travando o teu caminho, as tuas bênçãos e movimentando aí uma energia negativa extrema no coração daquela pessoa ao qual você ama. Você vai pegar agora o livro de Provérbios, capítulo 13, e eu vou ler para os irmãos o versículo 21, que a palavra de Deus ela fala o seguinte para você. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Eu vou ler de novo para você. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Irmãos, a prosperidade em si é o Deus que nós servimos. Deus é a prosperidade em pessoa. Então a prosperidade persegue o povo de Deus dentro da sabedoria que Deus nos dá. Quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele escreveu dentro de uma ideologia. No final da vida dele, ele percebe que as coisas podem dar errado. Mas existe uma sabedoria profunda naquilo que ele nos deixou. No ápice do momento da sabedoria que ele teve, que ele pediu isso para Deus, ele deixa no livro de Provérbios. Mas nós precisamos entender que a fonte de tudo que ele escreve está em Deus. Uma vez que está tudo fora de Deus, o que Salomão escreve não funciona. Mas uma vez que está em Deus, tudo que ele nos deixou escrito, se você fizer corretamente, a probabilidade de dar certo ela é imensa. Porque Deus está no controle de tudo e ele é a prosperidade em si, ele é a sabedoria em si. Quando nós analisamos a história de Salomão, a gente começa a perceber que Salomão era o improvável daquele reino na época para ocupar aquele trono. Porque Salomão ele era fruto de uma união que começou com adultério. Davi estava passeando na varanda, ele vê a esposa de Urias tomando banho, que é a Batseba. Eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia, Betseba, que às vezes tem uma tradução diferente. E ele ali admirou aquela mulher, desejou algo que não pertencia a ele, cometeu um adultério, teve graves consequências sobre isso. Mas Salomão nasceu dessa união conturbada, uma união que não foi feita por Deus. Mas Deus pega aquilo que é improvável aos olhos do homem, aos olhos do sistema, da humanidade, aos olhos da sociedade, e faz com que aquilo se transforme em grandes coisas. É como se Deus pegasse algo que as pessoas considerassem como lixo, por exemplo, e transformasse aquilo numa obra de arte. Então, quando Salomão vai ocupar aquele espaço, ocupar o reino, o trono que Deus deixou, ele pede sabedoria para Deus. Porque riqueza já tinha muito e através da sabedoria ele poderia prosperar muito mais. E ele consegue prosperar muito. Mas no final do reinado dele, ele comete um erro gravíssimo, porque ele começa a cobrar muitos tributos. Ele começa a fazer algo ali, cobrar além do que precisaria ser cobrado. E ele começa a ter problemas também com relação a isso. Então, dentro daquela improbabilidade, ele se torna rei. Existiam filhos ali de uniões que Deus abençoou, de Davi com outras esposas, outros filhos, que poderia muito bem ocupar aquele cargo e não trazer para o povo do reino de Deus naquela época fofoca, que foi o que mais aconteceu ali. Porque existia fofoca, com certeza falavam da condição, né, que Davi casou com aquela mulher, porque propagou a situação que ele colocou Urias naquela época, porque ele colocou Urias na frente ali da morte. Ele monta um esquema para matar o marido daquela mulher, porque ele não queria de forma alguma, de forma que alguém descobrisse o que estava acontecendo, que ele tinha se deitado com ela. E o fato dele se deitar com ela
que o adultério tem consequência, ela engravida dele. Em um momento que o marido dela estava na guerra, ela não tinha nem como falar que aquela criança era do marido, porque ele não estava presente. E não existe nada que fica oculto aos olhos de Deus. Deus, ele vê tudo. Ele contempla tudo. Então, às vezes, a gente olha a nossa situação, a gente passa, né, por determinados momentos de reflexão, que a gente começa a perceber preconceitos muitas vezes que a gente sofre, as pessoas apontam muito o dedo diante de alguma situação que você talvez tenha vivido no passado, ou de uma maneira como você tem caminhado, que você veio caminhando, mas nada disso é impedimento para que Deus faça você crescer ou que Deus coloque você num trono. E quando Deus designa algo para a gente, não tem ninguém que venha tirar aquilo do propósito de Deus. Porque não tem como fazer com que Deus mude de ideia. Alguns planos de Deus podem dar errado? Pode, muitas vezes até pela nossa escolha. Não dá para a gente entender o trabalhar de Deus 100%. A gente tenta, dentro da experiência que a gente tem com Deus, explicar um pouco como que é Deus dentro da vivência, do relacionamento que você tem com Ele. Mas explicar Deus no profundo, isso é loucura. Ninguém tem capacidade para isso. Então a gente entender muitas vezes por que Deus permitiu tal coisa. Por que Deus não te livrou de tal situação. Por que Deus não livrou aquilo que é seu, que você ama, de uma determinada armadilha do inimigo? Por que algo está acontecendo? Por que você está vendo aquilo que é seu na mão de uma outra pessoa? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que tudo é demorado? Então tem hora que você começa a indagar ou questionar. Às vezes você nem pergunta para Deus, mas você pensa. E Deus lê o seu pensamento. E aí você começa a questionar com Deus o porquê isso, o porquê aquilo, porquê aquilo outro. E na verdade, a gente tentar entender Deus traz uma loucura muito grande para nós. Você fica com uma insanidade mental aí violenta. Você começa a enlouquecer. Então tem hora que é melhor você descansar em Deus, entender que Deus tem propósito com tudo. E que vai ter situações em que Ele não vai te explicar muita coisa. Vai ter situações que você vai sentir que Ele está meio que em silêncio. Mas Ele nunca fica em silêncio 100%. Você pode ver que Ele sempre levanta os profetas dele, Ele traz a palavra, Ele te orienta durante aquele dia, mas tem coisa que Ele não vai te revelar. Mas por que Ele age assim dela? Dentro do conhecimento que a gente tem, do que a gente lê na Bíblia, e até o que eu convivo com Deus, o que eu vivo com Ele, como que Deus trabalha? Tem hora que Deus não vai me responder, tem hora que Deus não vai responder você. Dentro de algumas perguntas específicas que você tem. Porque Deus, ao invés de responder você diante do propósito que você está caminhando com Ele, Deus está indo lá ter um encontro com o teu problema. Deus está indo lá trabalhar no teu problema. E você está querendo que Deus trabalhe em você. E Deus já trabalhou em você durante um período. Todo o processo de espera que você teve até o dia atual era um processo ao qual Deus estava trabalhando em você. Então tem hora que Ele não vai responder algumas coisas para a gente e tem hora que Ele vai dar respostas. Mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando no seu problema. Pelo contrário, Ele está indo no teu problema, ao invés de ficar o tempo todo falando para você o que Ele está fazendo, como que Ele está agindo. Então tem coisa que Ele não vai te explicar. Ele vai lá no teu problema. Então Ele está indo de encontro ao teu problema. Ele está indo lá resolver aquilo que você não consegue resolver. Ele está indo lá fazer o que você não consegue fazer, o que você não tem poder para fazer e que você também não tem autoridade dele. Você não tem uma autonomia para estar em determinados lugares fazendo determinadas coisas ou indo até a pessoa fazer determinadas coisas ou falar determinadas coisas. Você tem que esperar. Então tem hora que a cabeça da gente começa a dar um nó diante de algumas situações que a gente está vivendo, mas não quer dizer que nós estamos abandonados. Que nós estamos assim, sabe, largados numa ilha e que não tem ninguém por nós. E a gente fica numa situação assim, ilhado, que não consegue sair. Não tem um barco, não tem um navio, não tem nada, não tem um helicóptero para te buscar. Não tem nada ali acontecendo naquele momento. Mas na verdade está tudo acontecendo, porém está fora do seu alcance muitas vezes. Então Deus manda dizer para você,
Não se preocupar com as fofocas que já teve diante do seu cenário, de coisas que você viveu lá atrás, ou que alguém chega para você, ou até mesmo o inferno sopre no teu ouvido, que você é o improvável da história, viver determinadas coisas, porque Deus sabe te colocar em determinados lugares. Deus designou o trono para você, o trono é seu, é lá que você vai sentar. E isso só pode dar errado se você mudar as tuas coordenadas com Deus. Então tem planos de Deus muitas vezes que acontece de dar errado, acontece. Tem planos muitas vezes que a gente está caminhando com Deus e que em um determinado momento pode acontecer algo que faça com que Deus mude de ideia, porque Deus muda de ideia sim, porém o contexto que ele tem para sua história é o mesmo. Isso pode acontecer. Quando Moisés fica irado e Moisés desobedece uma ordem de Deus, ele avista Canaã, que é a terra prometida. Mas Deus fala para ele, por você ter desobedecido, não ter acreditado em mim, ter feito o que eu não mandei você fazer, você não vai colocar o pé nessa terra. Você só vai avistar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes diante daquilo que a gente está caminhando com Deus, porque diante desses conflitos internos e existenciais que você tem, você pode cometer um erro. E isso pode te causar um grande problema. Então nós temos que ser íntegros, que nem Jó foi, fugir do pecado. Pode vir com a melhor aparência possível. Pode ser um banquete. Às vezes você está morrendo de fome, o demônio vem com uma bandeja lotada de manjares para você, e você fica daquele jeito, desesperado. Pego, não pego, vou, não vou. Então nós temos sempre que acalmar diante do processo, fazer que nem Jesus fez quando ele ficou no deserto 40 dias. Ele foi tentado lá durante os 40 dias. Mas ele foi fugindo do pecado, ele foi fugindo daquilo que Satanás trazia para nós. Trazia para ele. Então tudo aquilo que Satanás traz para nós, a gente tem que ter sabedoria nesse sentido. De buscar em Deus, isso aqui é do Senhor. Isso daqui está tendo um direcionamento de Deus, está chegando na minha história, e acalmar. Porque tem hora que vai acontecer certas coisas no seu cenário que você não vai entender. E Deus vai permitir porque Deus tem um propósito maior lá na frente. Porém, você não está abandonado e você também não está abandonada nesse cenário. Deus está indo lá no seu problema, trabalhar o seu problema. E o demônio muitas vezes vai vir e rodear, mas ele não vai poder tocar porque Deus não permite. Então você vai escutar alguns barulhos. Você vai escutar barulhos de corrente, você vai escutar o ranger da porta, você vai escutar barulho de maçaneta, você vai escutar determinadas coisas que vai te dar uma certa insegurança. Mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando no seu cenário, pelo contrário. São eles tentando amedrontar você, provar para você que Deus não está fazendo nada, que você está simplesmente largado dentro de um processo, que Deus não faz isso conosco, para que você não venha enxergar que Deus está visitando o teu problema. E ele vai levantando os adeptos dele para poder trazer problemas para nós, trazer dificuldade para o nosso cenário. E quando ele não consegue tocar em nós porque Deus não deixa, e Deus vai blindando, porque você precisa permanecer forte de pé. Tem irmãos e irmãs aqui que você está fraco e fraca, e Deus manda dizer para você: eu estou te colocando de pé. Porque as dores que você sente, as insônias que você tem, o nervoso que você está, a ansiedade que você se encontra, tudo isso que está fazendo você, sabe, ficar em um processo quase vegetativo, vamos dizer assim, Deus está tirando isso da sua vida hoje. Porque o que está acontecendo? Existe uma rivalidade dentro do seu cenário, existe um rival, uma rival, que não quer que você tome posse daquilo que é seu. E está buscando esse refúgio no inimigo. E está pagando caro. Está gastando o que não tem. E toda hora refaz isso e refaz aquilo. Porque quer a sua destruição. Quer esfriar os teus sentimentos, quer confundir os teus pensamentos, quer trazer dores para o teu corpo, quer a morte para você. Está pagando o inimigo para que você venha sofrer acidente, para que você passe por processos complicados. Só que toda essa energia que você está até meio que sentindo um pouco, porque nós, quando vivemos mais pelo Espírito, a gente tem uma sensibilidade maior diante dessas energias, Deus manda dizer para você: eu estou indo de encontro ao teu problema.
Aonde que está o problema disso daí que você está sentindo? Aonde que está o problema do conflito interno que você está tendo? Aonde que está surgindo, qual que é o veio do problema que está trazendo para você esses conflitos existenciais? O cansaço da espera. Está minando a tua fé. Então Deus manda dizer para você, eu vou ter agora um encontro, eu já estou tendo um encontro com a fonte do teu problema. O que está causando o problema ao ponto de você não conseguir avistar aquilo que é teu, atrapalhar o teu caminho, de você não conseguir receber aquilo que é seu? Porque é energia, irmãos. E a gente precisa entender que essas energias são terríveis. A energia é terrível, mas o nosso Deus é maior do que qualquer energia negativa lançada sobre a nossa história, porque Ele transforma tudo isso em bênção. Então Deus manda dizer para você que Ele está visitando a fonte desse problema. Ele está visitando com justiça, porque não ficará impune aos olhos de Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo. E todo o atraso que está trazendo para sua história, Deus manda dizer para você, eu sou o dono do tempo. Eu vou trabalhar na sua vida em Kairós. Quando Deus fala que vai trabalhar em Kairós, é o tempo dele. Então, um dia para ele, 1000 anos é a mesma coisa. Então, ele vai trabalhar no seu atual agora. Ele vai trabalhar no tempo dele agora. Ele vai trabalhar em um tempo de realização na sua vida agora, para que você venha tomar posse daquilo que é seu. Então, Deus manda dizer para você que a pessoa que é designada para estar na sua vida, a pessoa que foi projetada por Deus, que faz parte da sua história, porque eu vou colocar um linguajar mais popular para você entender, que seria a sua alma gêmea, porque Deus une propósito, isso é muito raro, irmãos. E dentro dessa união de propósito, que seria essa alma gêmea, para você entender o que Deus está falando, isso é raríssimo. O inimigo sabe disso. É raro essa união. E o único que pode fazer isso é Deus. O que está fora de Deus não é união de alma gêmea. São as uniões que Satanás faz, que não tem propósito. É a união que ele faz no sentido do jugo desigual. É a união que ele faz onde ele tem controle sobre aquelas vidas, que o intuito dele é matar, roubar e destruir, é ceifar. Agora, quem faz a união de propósito, quem coloca amor no coração do outro, quem une o propósito que é amor, que faz essa junção dessa alma gêmea, é Deus que faz isso. E isso é raríssimo. É muito raro. Mas você carrega essa promessa. Você carrega essa raridade com você. E você tem pago um preço por causa disso. E o inferno não quer que essa união aconteça. Não quer. Porque você e Deus é maioria. Ele sabe que o elo fortificado dessa união é Jesus, porque ele vai estar no centro. É um propósito de Deus. E um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de romper. Então nós precisamos sempre entender que Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está trabalhando. E tem irmãos e irmãs aqui que você está querendo chutar o balde, levantar a bandeira branca, você está cansado de esperar, você não aguenta mais, você não está entendendo o processo. Só que Deus manda dizer para você, eu estou visitando o problema. E tem alguém usado por Satanás aí, que é um invejoso, uma invejosa, que não dá sossego para sua história. Quer manipular a pessoa de todo jeito, ela quer ocupar o trono que pertence a você. Ela quer viver a vida que foi designada por Deus e escrita pelo dedo de Deus para você viver. Mas quem que atravessa os projetos de Deus? E aí tem as pessoas que são críticas, que ficam falando de você e falando que você é improvável. Falando que você não é a pessoa certa. Que é improvável para você viver aquilo ali. Você não se encaixa na vida daquela pessoa. Você não se encaixa naquele cenário. E começa a levantar vários e vários defeitos com relação à sua pessoa. E se você ficar dando vazão a isso, se você ficar escutando essas vozes, você não consegue viver o que Deus tem para você.
Aí você fica preocupado com a sua idade, você fica preocupado com a sua aparência, você fica preocupado com as suas contas bancárias, se você tem patrimônio ou não, se você, que você não tem herança para receber, que você não tem um sobrenome que tem peso, e você começa a se preocupar. Aí começa a crise existencial, que o demônio está querendo exatamente provocar isso em você, te trazendo uma insegurança muito grande. Agora, quando Deus escreve uma história, irmãos, tem como você bater de frente com um Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente? Se Deus já escreveu a história sua, se Deus já falou que o processo é esse, se Deus já falou para você que ele vai fazer, quem é que vai bater de frente com Deus? Mas os demônios, ele vem em legião para poder trazer desgaste, colocar temor no teu coração, no sentido do medo, e te trazer uma grande segurança. Então Deus manda dizer para você que ele está visitando a fonte desse problema. Ele está visitando o invejoso e invejosa, que é uma pessoa ruim. É uma pessoa que tem um coração ruim, e quando Deus fala isso, Deus vê como uma cobra. Você sabe que existe a cobra que é macho e fêmea? Existe a cobra que é macho e existe a cobra que é fêmea. Então esse réptil aí, ele cruza para poder dar as cobrinhas ali e nascer. Então existe essa classificação. Você pode procurar aí que você vai encontrar. Tem gente que não sabe disso, né? Acha que a cobra tem os dois sexos, ou que não tem sexo, né? Mas é um animal como os outros. Tem o macho e tem a fêmea. E aí eles acoplam, cruzam e aí nascem os filhotinhos. E Deus vê tanto esse rival como essa rival como duas cobras. São cobras. Aqui cada um vai se identificar. Você está sofrendo com uma cobra fêmea e você talvez esteja sofrendo com uma cobra que é macho. Mas para Deus tem impedimento diante disso? Pode amedrontar você. É um animal traiçoeiro, perigoso. Tem um veneno que entra no nosso corpo que até mata. Trazendo isso para o âmbito espiritual, você pode até, né, ficar com medo de uma situação dessa. Mas olha como que Deus vê essas pessoas. Foi Ele que criou, irmãos. Como que você vai discutir com Deus isso? Fala, não, Senhor, tem misericórdia. Tem piedade. Não, Ele está falando que é ruim. Ele sabe, Ele tem consciência. Porque você tem orado e tem questionado, Senhor, a pessoa é ruim. A pessoa é maquiavélica. É um prostituto, é uma prostituta. E você está vivendo ali uma situação e questionando com Deus aquilo que você está vivendo e passando, achando que Deus não está vendo. E Deus tem noção, porque a criação é dele. Então ele manda dizer para você que ele está indo de encontro ao teu problema. E você tem que acalmar e confiar nele e exercer tua fé acima de tudo, sabendo que isso vai ser resolvido. E que a sua história não está perdida, porque essa cobra, ela não tem poder sobre a sua história. Não é o inferno que vai comandar a sua vida. É Deus que está comandando. Ele só está se levantando. Está tendo dois trabalhos. Se levantar para depois cair. Então você vai acalmar o seu coração sabendo que Deus está trabalhando nisso. Que Deus está chegando com um grande propósito diante da sua história para que você venha viver esse grande milagre. E Deus manda falar mais ainda para você. A pessoa que você ama, Deus está tratando com ela. Essa pessoa está passando e já teve desgastes financeiros, porque se envolveu em julgo desigual, trouxe uma pessoa para a vida que não tinha nada a ver com Deus, entrou numa barca furada por causa da vaidade, e os demônios que estavam com essa pessoa fizeram da vida da pessoa que você ama um verdadeiro inferno, trazendo perdas financeiras. A pessoa está ferida no profundo. A pessoa descobriu tramas aí e vai descobrir mais coisas, porque Deus vai fazer a terra vomitar tudo que está oculto. A pessoa não ficará enganada, vai sofrer mais um pouco. Só que esse sofrer, se você for analisar, é o mesmo sofrimento muitas vezes que você também passou lá atrás, para que você pudesse ter um desenvolvimento e você entender que Deus existe, para que você tivesse um encontro com Deus. Então o mesmo processo
na olaria que você passou, Deus manda dizer para você, eu estou fazendo naquela vida também. A pessoa pensa em você, a pessoa te ama, mas a pessoa está travada. E Deus manda dizer para você, estou indo de encontro ao teu problema. Porque essa cobra está pagando caro, está fazendo feitiço, está fazendo amarrações. E essas energias negativas que toca naquilo que é teu, que não tem a força espiritual que você tem, fica extremamente baqueado. Se você está tendo um balançar diante do processo que você está vivendo e você busca Deus 24 horas por dia, você está toda hora assistindo pregação, você está toda hora orando, você faz o seu jejum. Você tem a sua vida regrada de oração com Deus. Você tem o seu compromisso com o Senhor. Você sente a energia que está sendo emanada, que está sendo lançada contra você e contra essa vida. Imagina essa pessoa que ela só está de pé amparada pelas tuas orações. Que não tem força para orar, não tem a intimidade que você tem com Deus. E Deus precisa tratar com essa pessoa. E como que Deus vai tratar com essa pessoa? Permitindo algumas desilusões, algumas situações, porque ela precisa enxergar, tem que acordar para a vida. Não dá para viver acreditando em tudo que falam. Então Deus tem que tirar as falsas amizades, Deus tem que fazer ela se decepcionar com as amizades, ela tem que se decepcionar com a pessoa, ela tem que escutar coisas da boca de outras pessoas e passar a refletir naquilo que ela está escutando. Porque ela não pode ficar seguindo tudo que falam para ela. Não é uma criança que está sendo influenciada. Já é uma pessoa que já tem uma certa maturidade. Só que precisa da maturidade espiritual. E Deus precisa trazer também uma maturidade no caráter, na parte intelectual, psicológica, emocional. E é só Deus para fazer isso na vida da gente. Então Deus manda dizer para você, estou contemplando tudo, estou visitando aquela pessoa. A pessoa não dorme, a pessoa está desgastada, a pessoa está cansada. A pessoa decidiu amar, a pessoa quer ser amada, a pessoa já percebeu que ela precisa dar uma guinada diferente na vida dela. Tem coisas que ela já está cansada. Já percebeu que um grupo muito grande que rodeava, ela não pode confiar. Então está acontecendo vários conflitos internos com aquela pessoa. Várias coisas estão acontecendo lá que você não está contemplando. Mas Deus está trabalhando a teu favor. E o que Deus quer que você faça agora é que você acalme, que você espere o tempo da pessoa. Que você aguarde. Então, assim, dê o primeiro passo em confiar em Deus, em aguardar, acalmar o seu coração. Porque tem pessoas aqui que você está num conflito muito grande. Você está num conflito tão grande que você não sabe aonde que você se encaixa na pregação que Deus revela para você. Porque a pregação que Deus entrega, irmãos, as revelações, porque o que eu estou fazendo aqui são revelações proféticas. Eu não preparo nada, texto, nada disso. Deus me dá a palavra e Ele vai falando e eu vou entregando para os irmãos. Então Ele vai trazendo para mim o que Ele quer se comunicar com as pessoas, com os teus servos. E você precisa ficar atento e pegar a sua parte dentro daquilo que Deus está te entregando, está te explicando. Então tem coisa que não vai encaixar na sua vida, mas tem coisa que vai. Tem coisa que Ele vai falar no profundo com você. Então Ele manda dizer para você, eu estou trabalhando aquela vida. Aí você vai falar assim dela, mas a pessoa me ama. Ama porque Deus já colocou amor no coração dela. O elo que você tem com ela é um elo de propósito. Que eu usei um exemplo comum para vocês entenderem. É a alma gêmea, é a sua metade. Deus tem propósito. Então a pessoa sente sua falta. Quando você pensa na pessoa, existe uma ligação de pensamento entre você e ela. Tem hora que você fica angustiado e angustiada e você fala assim, nossa, eu estou numa angústia, nossa, me bateu uma tristeza do nada. Você está sentindo o que a pessoa sente. Você entendeu o que é o elo, o que Deus faz? Quando Deus fala na palavra lá que duas carnes aos olhos dele se tornam uma só aí eu já te respondi.
Então tem coisas que você está sentindo, que você pode até entrar numa crise existencial, mas tem coisas que você está sentindo que é o que a pessoa está sentindo. Porque já existe um elo entre vocês. E Deus manda dizer para você, tranquilize teu coração, porque não existe feitiçaria, não existe amarração, não existe nada que aquela cobra esteja fazendo para separar vocês, para que não haja um encontro, para que não haja diálogo, para que não aconteça nada que vai, sabe, simplesmente assim, dissipar o que Deus já começou a fazer. Pelo contrário, Deus está transformando toda essa energia negativa em coisas positivas, tanto para você quanto para a pessoa que você ama. Então vai haver essa união. Então não tenha medo de obra de macumbaria, não tenha medo de amarrações. A pessoa está refazendo. Ela está toda hora refazendo. Por quê? Porque ela quer viver o que você tem para viver. Ela quer sentar no trono que é seu. Ela quer ter a sua história. Só que Deus falou para você inúmeras vezes, e Ele está me usando mais uma vez, não vou deixar. O meu propósito é com você. O meu comprometimento é com você. E aquilo que é seu e ninguém vai ocupar o espaço que pertence a você. Então Deus está trabalhando no profundo no coração daquela pessoa. Deus está encorajando aquela pessoa e Ele vai colocar essa pessoa de pé, encorajada. Deus vai mostrar para essa pessoa que a paz que ela precisa, que a felicidade que ela tanto busca, que o amor que ela quer receber está em você. Então acalma o teu coração porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo. E tem alguém aí que está trabalhando para que isso não aconteça, mas vai cair por terra tudo que essa pessoa está fazendo. Então Deus manda dizer para você, estou fazendo justiça no território do inimigo, estou neutralizando tudo que está sendo levantado. A pessoa está gastando um dinheiro que não tem. Está jogando pesado porque ela quer ver resultado, ela quer ver as coisas acontecendo e ela está pagando e ela está querendo e ela está mandando, ela acha que pode tudo, só que Deus manda dizer para você, eu estou deixando a prepotência chegar a um ponto que tudo que ela está fazendo, ela está jogando fora. Porque, na verdade, tudo que ela está pedindo para o inimigo, Deus está neutralizando. Ela vai começar a ver tudo ao contrário. E Deus manda dizer para você, não se assuste com o meu jeito de trabalhar, porque antes de eu lançar fora, antes de ir de uma vez por todas embora, Deus vai permitir que ainda fique um tempo para ver a união sendo feita, você passeando com a tua bênção, você unida com a tua bênção, vai ter que contemplar você sendo honrado e honrada. Então deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Confia no que Deus está te entregando agora. E não temas. Não temas. Confia no que Deus está te entregando, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te promete. E Deus manda dizer para você, a pessoa já está passando por um processo de libertação. A pessoa está num conflito profundo. A pessoa não tem paz para trabalhar. E a pessoa pensa em você 24 horas por dia. Já está arrependido das escolhas que fez. Já está arrependido, sabe, de não ter feito as coisas com mais calma. Vai bater arrependimento por não ter vindo antes. Vai bater um grande arrependimento por ter escutado coisas negativas a teu respeito, de bocas que não eram confiáveis. Vai haver até um pedido de perdão. Se você não viu um homem chorando, você se prepara, porque na hora que chegar o momento desse diálogo, o momento desse encontro, a pessoa vai se derramar em lágrimas. Vai vir vários sentimentos ao mesmo tempo, de amor, de satisfação de estar junto, vai bater remorso, vai bater arrependimento por ter escutado bocas erradas. Então deixa Deus tratar, deixa Deus chegar nessa vida, que é o que Ele já está fazendo, porque Deus sabe trabalhar todas as áreas da sua história. E Deus sabe manipular todas as situações e montar circunstâncias para que você venha ser abençoado e abençoada.
Então deixa, porque o conflito está muito grande e a pessoa está sentindo toda a energia da macumbaria da outra pessoa, daquela cobra, porque não quer ver junto, não quer que haja encontro, quer que haja desencontro. Tem medo que cruze até na rua, em algum lugar que você vai. Só que Deus manda dizer para você: vou deixar você à vista daquela pessoa. Você vai estar ao alcance dela. Eu vou fazer cruzar. É a pessoa fazendo para afastar e Deus trazendo energia positiva e fazendo com que una, ao invés de haver separação. Então Deus manda dizer para você: estou tratando ambos os lados. Estou fazendo justiça com aquela cobra, estou tendo um encontro com aquela cobra, porque não para de tagarelar. Está o tempo todo usando tudo aquilo que vem na cabeça dela, não está dormindo, porque ela precisa arquitetar coisas para poder afastar. A inveja é tanta, a raiva é tanta, que ela precisa tagarelar. Então está igual uma gralha. Não para de falar o tempo todo, levantando falso testemunho a seu respeito, criando situações constrangedoras. Está querendo induzir a pessoa a um sentido contrário. Só que Deus manda dizer para você: quando eu coloco amor no coração de alguém, o amor, ele supera tudo. O amor está acima de tudo. O amor, ele não deixa ser escarnecido por nenhum sentimento negativo, por nenhum sentimento de maldade vindo do inferno. O amor, ele supera tudo. Quando a verdade chega, a mentira, ela é dissipada. Então Deus manda falar para você: eu estou montando toda uma situação para envergonhar o seu inimigo. E tudo aquilo que está sendo arquitetado e feito para que não haja união, para que não haja encontro, para que aquilo que eu já projetei para sua história não venha acontecer, eu vou fazer dar certo. E você vai acalmar e descansar em Deus. Então continue nos seus afazeres, sabendo que Deus está agindo, sabendo que Deus está fazendo, que Deus está no controle da sua história, que nada fugiu ao controle dele, e deixa Deus trabalhar. Porque tudo aquilo que está oculto, Deus vai fazer a terra vomitar. E a pessoa que você ama está sendo tratada por Deus nesse sentido. Deus manda dizer para você: a pessoa já não está tão boba como era antes. A pessoa está enxergando muita coisa. A pessoa não está cega e manipulada como era antes, não. Porque Deus já teve encontro com essa pessoa. Essa pessoa tem sentido a necessidade da presença de Deus. Essa pessoa não vive o mundo mais, o oba-oba mais como você tem imaginado. E você precisa crer em Deus, porque Deus tem afastado essa cobra da vida dessa pessoa. Essa pessoa não consegue ter um elo da maneira como você está achando. Tem muita coisa acontecendo lá que você não está entendendo. Então o que você vai fazer agora? Parar de deduções. Não deixe Satanás confundir os teus sentimentos e pensamentos. Não deixe Satanás criar na tua mente imagens de situações que não estão acontecendo. Mas deixa Deus conduzir os seus passos, para que você venha ter estrutura para receber aquilo que é teu. Então Deus manda dizer para você: estou encorajando aquela pessoa para vir ao teu encontro. Vou fazer cruzar vidas. Porque eu estou desmanchando toda a energia, todo emaranhado do inimigo. Tudo que a pessoa está fazendo no intuito de destruir a sua história, Deus está transformando em bênção. Então a cobra está pagando mesmo. Está fazendo. Está se achando. E você vai ver a queda dessa cobra. Você vai ver o que Deus vai fazer com essa pessoa. Está achando que tem poder, que pode falar, né? Ah, é um homem autoritário. Ah, é uma mulher autoritária. Está vestindo uma capa aí que na hora que Deus puxar, não vai ter para onde esconder. Não vai ter para onde correr. Então deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Confia, porque não tem nada perdido e nada fugiu do controle do Deus que você serve. Pelo contrário. Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. E tudo aquilo que você estava sentindo em termos de energia, que estava trazendo dificuldade para você dormir, trabalhar, se concentrar, estava te dando aí, sabe, essas crises existenciais, é tudo espiritual. E Deus está fazendo cair por terra tudo isso. Então Deus manda dizer para você: estou trabalhando no cenário, eu estou indo de encontro ao teu problema, vou tirar esse problema do teu caminho, estou trabalhando naquela vida para trazer para você uma grande vitória. A pessoa chora pensando em você. Só que a pessoa não tem força muitas vezes para fazer determinadas coisas.
Porque a cobra está o tempo inteiro refazendo os feitiços que ela tem o hábito de fazer. Porque ela só entrou nessa vida através das amarrações. Ela só entrou nessa vida através dos feitiços, pedindo ajuda para o inimigo. Só que Deus manda dizer para você, eu estou fazendo a terra vomitar tudo que está oculto. E essa pessoa que é designada para você, essa terra que é tua, que Deus já falou que pertence à sua história, vai saber de todo o emaranhado dessa cobra. Não ficará enganado e nem enganada com nada, porque Deus vai fazer a pessoa descobrir tudo que está oculto. Quem vai sair envergonhado é quem está querendo te envergonhar. Então Deus manda dizer para você, descansa em mim, porque a pessoa está querendo medir força, só que todas as vezes que ela mede força, ela não está medindo força com você, ela está medindo força com o Deus que você serve. Porque você não vive a sua vida mais. Essa guerra que ela começou foi com o Deus que você serve. Ela está guerreando com Deus, não é com você. O que você tem que fazer agora é tomar posse da sua promessa, não abrir mão dela, descansar e saber que Deus está trabalhando naquele coração. Então Deus manda dizer para você, a hora da honra está mais próxima do que você possa imaginar. Eu estou preparando você, estou preparando aquela pessoa para fazer a união do propósito. E você precisa confiar em mim, é o que Deus está mandando te entregar. Então descanse em Deus e saiba que Deus tem propósito com tudo. O que você vai viver é raro. É algo que é incomum. Mas Deus vai te dar esse privilégio. E você vai ser uma pessoa extremamente realizada na sua vida sentimental. Você vai ser uma pessoa extremamente feliz. Você está passando uma guerra violenta dessa, porque os demônios sabem que essa união é só Deus que faz. A alma gêmea é raro. É muito raro. E Deus é que vai fazer isso na sua história. Por isso que o preço está sendo tão alto. O que Deus escreveu para você foi uma verdadeira história de amor. Então confia no que Deus está te entregando e saiba que todo o processo de luta que você está vivendo, que você não está entendendo, por que o inferno está se levantando tanto, é porque é algo raro que você vai viver. E Deus quer que você fique centrado nele, porque é Ele que vai fazer, Ele que vai realizar. Deus tem uma pessoa maravilhosa, essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa é escolhida a dedo por Deus para fazer parte da sua história. É uma pessoa que tem muitas virtudes. E ela vai se encontrar, ela já está se encontrando em Deus. Ela quer o amor. Irmãos, você quer uma resposta mais profunda do que essa? Uma pessoa que não quer compromisso com a outra, ela não quer amor na vida dela. Quando você quer amor na sua vida, o que você quer na sua vida? É Deus, é Jesus Cristo. Ele é o amor. Não existe nada fora dele. Só existe morte. E essa pessoa quer o amor na vida dela. Essa pessoa quer o amor na vida dele. Quer Jesus. Quer Deus. Quer viver um grande amor. Está cansado já dessas confusões que tem vivido. E você tem que deixar Deus tratar. Então confia no que Deus está te entregando agora, no seu profundo. E saiba que aquilo que é seu você não vai perder. Para com essa insegurança. Que essa união de propósito, que é algo raro, é Deus que vai fazer e vai trazer para a sua vida. E vocês vão viver uma verdadeira história de amor, que vai edificar a vida de muitas pessoas. E a pessoa vai te valorizar, não vai abrir mão de você. Vai abrir mão de muita coisa para provar que te ama. Vai entender que você é muito mais valioso e valiosa do que qualquer grupo de amigos que venha a ter. Não vai sentir necessidade de muitas coisas. Porque sabe o que acontece, irmãos? Quando a pessoa não se encontra no amor, quando a pessoa ela não está com a pessoa certa, ela tem vazios. Tem vazio que é só Deus que preenche. E tem vazio que é só da pessoa amada, designada por Deus, que é a alma gêmea dela, que é a metade dela, que unida aos olhos de Deus se torna uma carne só. Então a pessoa está sempre buscando suprir essa carência dela com outras coisas. Na hora que a pessoa certa chega, que completa, tudo aquilo que ela usava como subterfúgio não faz sentido mais.
Então ela começa a abrir mão para viver esse grande amor. E os homens bem-sucedidos e as mulheres bem-sucedidas na vida vivem um verdadeiro amor. São aquelas pessoas que têm um companheiro para conversar, para dividir a intimidade, para caminhar junto, para passar pelos obstáculos juntos. Você pode ver que grandes homens, os bem-sucedidos, não só de dinheiro que eu estou falando aqui, bem-sucedidos que Deus está mandando falar, em todos os sentidos da vida. Tem uma companheira verdadeira e tem um companheiro verdadeiro. Consegue crescer na vida e expandir na vida. Então, todo subterfúgio que vai buscando no mundo para suprir aquela carência que ele não entende, que ela não entende, na hora que encontra a pessoa certa, que é a pessoa que Deus designou, que faz parte da vida dele, da vida dela, aquilo não faz sentido mais, ela não vai querer aquilo na vida dela mais. E já tem muitas coisas que já não estão fazendo sentido. Porque a pessoa nunca amou na vida. A pessoa só ama você. Esse sentimento de amor ela tem por você. O que passou na vida dela não era amor verdadeiro. Então, esse amor, quando chegou no coração dela, quando Deus tratou, que Deus aprofundou isso no coração dela, muitas coisas na vida dela passou a não ter sentido mais, porque ela passou a te enxergar, ela sente a sua falta, ela te observa. Tem casos aqui que ela fica stalkeando as suas redes sociais, querendo saber da sua vida, perguntando como que você é para algumas pessoas. Então, ela já não tem olhos para algumas coisas, tem coisa que não preenche ela mais. Porque o demônio traz várias ilusões e a pessoa fica iludida com aquilo. Mas quando Deus começa a trabalhar no profundo, irmãos, ele começa a tirar todas as ilusões. Satanás, os demônios são ilusionistas. Deus não, Deus é realista. Então ele começa a trazer amor e preencher, e ele vai apresentando você para a pessoa começa a se identificar porque é uma troca de energia. Você ama ela aonde você está, mesmo que você não esteja junto, existe um elo de amor que une vocês dois. Então a pessoa ela não consegue mais viver certas coisas. Não faz sentido, não encaixa. Perdeu aquele encanto porque Deus quebra. Então Deus manda dizer para você, não fique preocupado com o rival, com a rival. Não se desespera com obras de macumbaria, com amarrações, porque Deus está chegando para fazer justiça nessa vida. Deus vai tirar essa cobra do teu caminho. E tudo que essa pessoa está arquitetando contra você, porque está o tempo todo tagarelando, falando da tua vida para um, falando do outro, levantando falsos a seu respeito, Deus manda dizer para você, acalma, que eu já estou tendo um encontro para fazer cair. Eu já estou tendo um encontro para arrancar a capa. Eu já estou armando uma situação para ver você honrado e ver você honrada. Então, descansa em Deus. E confia no que Deus está fazendo. E a partir de agora, toda energia que estava te confundindo, te trazendo peso, angústia, ansiedade, nervoso, te trazendo insônia, dores no corpo, estava atrapalhando a tua caminhada, o teu trabalho, até o fluir do teu dinheiro, porque a pessoa está jogando pesado para destruir todas as áreas da sua vida, te enfraquecer em todos os sentidos. Porque ela não quer ver você com aquela pessoa, ela não quer ver você unida, ela não quer ver você sentado naquele trono. Só que Deus manda dizer para você, a terra é tua. O propósito é meu. Eu escrevi essa história. Eu sou o cordão de 3 dobras, que ninguém vai romper. Então Deus manda dizer para você, estou tirando essa rivalidade do teu caminho, vou destruir esse invejoso, essa invejosa, vou fazer essa pessoa passar uma vergonha pública. E eu estou tratando no profundo aquilo que é teu. Para que haja uma união, para que haja um encontro. E você precisa confiar no que Deus está te entregando. Sabendo que Deus é na sua vida. E deixar Deus agir do jeito dele. E não tentar entender tudo, irmãos. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir entender. Nós não temos capacidade para isso. E nós precisamos confiar em Deus. Então Deus manda dizer para você, aquele coração é seu. A pessoa já tem amor por você. A pessoa pensa em você 24 horas por dia. Só que a pessoa está em conflito interno também. A pessoa está lá na olaria de Deus. E você precisa deixar ela lá por mais um tempinho.
E Deus manda falar mais ainda para você, acalma o teu coração. Porque está mais próximo do que você possa imaginar essa união. Já está às portas. Porque o tratar de Deus, irmãos, pode ser em 24 horas. Agora, tem processo. Você quer viver o trono? Você quer ter o governo na tua mão? Você quer passar? Sabe, vou colocar aqui para você entender. Você quer ter toda a honraria que José teve? Então, você vai ter que passar por um processo aí de 13 anos para aguentar. Você já entendeu a história. Então, é muito tempo que você está pagando preço, como José pagou. Porque não existe pessoas fortes em processos brandos. Toda pessoa que é forte, ela passou por processos difíceis na vida. A gente só adquire fortaleza na nossa história, nós só nos tornamos fortes diante de várias situações da nossa história, através dos processos difíceis que a gente passa. Então, é o processo de sofrimento que faz com que a gente se torne uma fortaleza. Então, se você quer se tornar um guerreiro e você se tornou uma mulher forte, um homem forte, foi porque você passou por um processo difícil. Se você tivesse passado por um processo brando, você ia ser aí a geração Nutella, que o pessoal costuma falar hoje em dia. Que qualquer coisinha tá chorando, qualquer coisinha você tá desistindo, qualquer coisinha você não quer mais. E com Deus não é assim. Você quer viver o governo? Você quer ser coroado governador? Você quer ter um anel sinete na sua mão? Você quer ter uma esposa digna como José teve, uma família maravilhosa como José teve? Então tem que pagar o preço. E justamente para viver algo raro, é que o inferno está se levantando, porque ele não quer. Você vai ter uma história de amor rara para contar, um testemunho que vai glorificar o nome de Deus, que vai expandir pelo mundo afora, que vai edificar a vida de muitos. Ele não quer, ele quer levar as pessoas para a perdição. Você chega com uma história de restauração, uma história maravilhosa, que é uma alma gêmea, uma pessoa que completa você em tudo. Que Deus está no centro dessa união, dissipa qualquer obra do inferno. Várias pessoas que estão no pecado vão chegar e falar, não, eu quero viver o que essa irmã está vivendo, eu quero viver o que esse irmão está vivendo. Se Deus fez na vida dele, na vida dela, vai fazer na minha também. E isso enlouquece o inferno. E Deus manda dizer para você, essa ferramenta de tortura aí que está sendo usada nas mãos de Satanás vai ter uma queda violenta. Vai passar uma vergonha muito grande. Tem muita coisa podre dessa pessoa que Deus vai fazer a terra vomitar. E Deus manda dizer para você, a terra que é prometida para você vai saber tudo sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa não terá como esconder mais os pecados dela, as coisas erradas que ela faz, porque são coisas antigas que ela carrega. Mas Deus sabe tirar a capa, Deus sabe mostrar. Então descansa, porque está às portas do seu milagre. Deus já preparou tudo, Deus tem data, tem hora. Está tudo escrito por Deus. Está mais próximo do que você possa imaginar. Mas você precisa deixar Deus agir. Confia, porque no processo de Deus, aguardando em Deus, dentro de uma sabedoria, você vai entender que foi a melhor coisa que você fez na sua vida, foi ter esperado. E Deus manda dizer para você, diante dessa espera que você tem aguardado em mim, que eu tenho pedido para você aguardar, esperar e você tem obedecido, Deus também está te dando grandes livramentos. Porque enquanto a gralha está lá falando, fica toda hora falando, inventando história, Deus está te dando livramento de muita coisa. Tá? Então confia, porque a pessoa é vingativa. Irmãos, o coração ruim, um coração ruim é um coração perverso. Uma pessoa que é ruim, usada pelo diabo nesse nível, até mata se for o caso. Só que Deus manda dizer para você, eu estou blindando você de tudo. De qualquer revanche. Estou blindando você de qualquer retaliação. Não toque em você. Se tentar tocar em você, eu desço a sepultura. Deus já está ferindo. A pessoa já está com problema de saúde. Deus está enfraquecendo essa rival em todos os sentidos. Porque Deus conhece a malignidade do coração dela. E você precisa confiar em Deus. E Deus manda dizer para você, estou fazendo de um jeito ao qual você será honrado e honrada. E se você souber esperar em Deus, você vai comer do melhor dessa terra. Então não se precipite, nem em desistir. Não se precipite em tirar satisfação. Não queira fazer justiça com as suas mãos. Deixa Deus agir. Confia e aguarda.
Aguarda. Tem pessoas aqui que Deus manda falar para você, tá? Você tinha pedido uma confirmação para você ir lá e tomar a iniciativa. Deus manda falar para você, se encoraje porque a iniciativa será sua. Mas tem situações aqui que alguns irmãos aqui vão ter que esperar a pessoa chegar até você. E tem alguns casos que alguns irmãos vão ter que ir. Você vai ter que cortejar. Você vai ter que fazer sua parte. Você vai ter que chegar na pessoa. Deus vai te dar toda uma coordenada. E você vai acalmar. Tá? Confia. Tem irmãs aqui que você espera porque Deus vai te dar toda a coordenada para você avançar. Outras vão ter que esperar vir. Então, deixa Deus conduzir você. Cada um dentro do seu tempo com Deus e Deus vai te orientar direitinho. E acalmar o coração, que não tem nada perdido. Tá? Então, se oriente aí com Deus, porque com Deus não tem confusão, irmãos. Quando é o tempo de Deus, quando é pra gente agir, ele usa, ele sabe falar, olha, agora é hora de você falar, é hora de você agir, agora é hora de você responder, agora é hora de você fazer sua parte, dar o primeiro passo. Então, confia, porque às vezes a pessoa manda um oi e você não responde. O orgulho é tanto, né? Às vezes Deus está querendo que a pessoa entre em contato com você, mas você bloqueou o celular da pessoa. Tem que ter sabedoria. Então, busque em Deus na oração. Em vez de você ficar aflito e ficar desesperado e desesperada, ai, agora acabou, vou levantar. Não, vai buscar em Deus. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Que tem situações aqui, irmãos e irmãs aqui, que Deus está tendo dificuldade. Por quê? Porque você bloqueou em tudo. A pessoa não consegue ter acesso. Então, facilita o trabalhar de Deus. Faça aquilo que Deus está te pedindo. E confia no que Deus sabe, está mandando você fazer. Porque o caminho de Deus é um caminho reto. E ele é a lâmpada para os seus pés. Você não vai tropeçar. E deixa Deus trabalhar a sua história, tá? Então, Deus vai dar toda uma coordenada para cada um. Tem uma história diferente. Você tem uma vida com Deus no profundo. Então, você vai buscar em Deus as coordenadas e Deus vai te orientar. Tem situações aqui que Deus mandou você avançar e dar o primeiro passo. E você está questionando com Deus. Senhor, como que eu vou dar o primeiro passo? Eu estou bloqueado. Acalma, porque Deus vai fazer desbloquear. Acalma que o empecilho está saindo. Deixa Deus conduzir. Mas se encoraje para fazer o que é certo. Tem situações em que Deus vai fazer com que a pessoa descubra o número do seu celular. Vai fazer com que a pessoa entre em contato com você. Deixa Deus montar o cenário e preparar o coração daquela pessoa. Sem desespero. Porque aquilo que é seu. E aguarda, deixa Deus agir. Então, Deus manda dizer para você, não tem nada perdido. Agora você vai dormir, você vai se tranquilizar, você sabe que a pessoa te ama, você sabe que Deus está trabalhando no coração da pessoa. Muita coisa que você está sentindo em termos de agonia já é o sentimento que a pessoa está tendo lá. Você está tendo essa conexão com ela. Então, Deus está permitindo várias experiências aí para que você venha viver o sobrenatural dele. E comece a agradecer que o inferno está se levantando por causa disso. Deus está te dando algo raro. Algo extremamente raro, e você não pode abrir mão, porque o inferno quer que você abra mão daquilo que ele te deu. E a terra é sua, essa terra prometida é tua. Você só tem que descansar, tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, dê sabedoria para o teu povo, Pai, acalme o coração dessa irmã, desse irmão. Faça com que todos os dados inflamados do maligno não tenham poder sobre o coração dos teus filhos. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar cada vida sentimental que aqui está. Que o Senhor venha trazer recompensa para cada luta, cada espera. Que o Senhor faça, Pai, com que a alegria chegue. Que o Senhor tire o sofrimento de ambos os lados. Que o Senhor pegue esse feiticeiro, essa feiticeira, Pai, que o Senhor lance isso para o inferno. Que o Senhor venha libertar essa pessoa, que o Senhor venha lançar para longe, mas que não atravesse mais a vida dos teus filhos. Que o Senhor faça essa união acontecer. Que o Senhor tire essa pedra de tropeço, Senhor. Essa ferramenta usada por Satanás. Que o Senhor chegue com justiça. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe tratar com a sua criação. Nós entregamos essa cobra em tuas mãos. Nós entregamos esses demônios em tuas mãos. Para que o Senhor venha fazer justiça. Mas que o Senhor tire isso do caminho do teu povo. Pai, que nós possamos ter testemunhos para contar. Que os teus filhos venham a ter testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Traga felicidade, paz e realização e restituição para o teu povo.
é que eu te peço, Pai, e profetizo toda a sorte de bênção na vida sentimental dos meus irmãos, no nome do teu filho Jesus. Toma posse aí dessa vitória, já começa a agradecer, não se desespera, e Deus manda falar para você mais uma vez, nenhuma obra de macumbaria que essa pessoa está fazendo vai afastar você daquilo que é seu, da sua terra prometida. A pessoa está jogando dinheiro fora. E Deus está alargando e está deixando para a pessoa se afundar e a pessoa entender que não adianta lutar com você porque está lutando com ele. Ele é o seu escudo. E essa guerra não é tua. Essa guerra é com Deus. É Deus e essa serpente. É Deus com essa cobra. E você vai descansar. Quando você assustar, Deus já fez a obra, Deus já tirou a capa. Quando você assustar, já fez a terra vomitar. Você vai escutar da boca de outras pessoas o que está acontecendo lá. Quando você assustar no de repente de Deus, que o de repente de Deus é agora, é o já. Você já recebeu mensagem, a pessoa já entrou em contato, já está tudo resolvido. Mas você precisa aprender a descansar em Deus. E saber que a promessa é sua. E aquilo que Deus escreveu para você, ninguém vai te tomar. Então toma posse da sua vitória, descansa teu coração em Deus e comece a agradecer. E não abra mão da sua promessa, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.